e ele ficou com 3 filhas, entretanto, uma delas já casou, a mais velha. E este é o irmão. Nós estávamos ainda num outro local, a igreja tinha morada num outro local, e ele visitou-nos nesta altura, está ali a data, 24 de março de 2007, e agora nós conversámos há pouco, e ele pediu para que orássemos, para saber se era vontade do Senhor que ele nos visitasse novamente. Depois, passado 2 semanas, ele ligou-me e disse que realmente sentia no coração o desejo de nos visitar novamente, mas que continuássemos em oração para saber se realmente era a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Porque, pronto, nós gostamos muito de estar uns com os outros, não é? Mas queremos fazer a vontade do Senhor. E realmente estivemos de acordo nesse propósito, e ele nos visitará no dia 7 e 8. Eles virão, ele disse-me, olha, numa semana os preços do avião foram para o dobro, portanto nós vamos de carro. Vão ser 8 ou 9 horas de carro, ele vem acompanhado com mais um irmão e um casal. Não sei se esse casal é a filha dele, mas vêm 4 pessoas de lá de Valência para nos visitar. E então nós combinamos fazer 2 serviços nesse fim de semana. Teremos um serviço no sábado às 3h30 da tarde, no dia 7, e o serviço normal de domingo às 10 da manhã, no dia 8. Esse serviço no domingo nós mantivemos, porque como eles vêm de carro, não tem avião, não tem aeroporto para ir e tal, então ele diz que fazemos o serviço às 10 da manhã, no domingo, e a seguir ao serviço eles vão, porque na segunda-feira seguinte, no dia seguinte, os irmãos que vêm com ele precisam de ir trabalhar. Portanto, como veem, é realmente um desejo de coração de estar connosco e de servir ao Senhor, porque é um fim de semana de muito trabalho, cansativo, viagem para cá, 2 serviços, viagem para lá, e portanto eu queria convocar a igreja, não é? Estou a dizer isto com 2 semanas de antecipação. Eu queria convocar a igreja para estarmos aqui com esses irmãos, termos esses serviços, louvarmos ao Senhor e, pronto, também de alguma forma dizer aos irmãos que estamos juntos com eles nesse sacrifício, que é um sacrifício. Vir à igreja é sempre um sacrifício. O domingo é sempre o dia de grande sacrifício, porque é o dia de vir à igreja. Nos outros dias não é tanto sacrifício, mas ao domingo, que é para vir à igreja, é muito sacrifício. É muito sacrifício, e é. A Escritura fala assim, o profeta falou assim, as armas do inferno estão apontadas sempre contra nós. E se nos puderem desviar do caminho do Senhor, não é? Por isso, o domingo, especialmente o domingo, é o dia em que é requerido mais zelo de nós. O esforço é maior, entendemos isso, mas temos que estar também preparados para combater esse combate. Isso faz parte do combate do cristão. Então, devemos ser zelosos. A Bíblia requer que sejamos zelosos para servir ao Senhor. Certo? Mesmo que seja em sacrifício. E, portanto, devemos estar juntos com esses irmãos, encorajando-os e transmitindo-lhes que entendemos o esforço deles, estamos gratos por esse esforço, e a forma de nós mostrarmos essa gratidão é estarmos juntos, é estarmos presentes. Peço por isso que a igreja esteja em oração para que o esforço desses irmãos seja recebido por Deus e eles sejam guardados na viagem, que é longa, não é? É longa. E por isso, veja, daqui a Madrid são cerca de 600 quilómetros, é tanto como daqui a Faro, não é? E agora, de Madrid a Valência
creio que é outro tanto. Portanto, serão cerca de 1.200 quilómetros à volta disso, que eles farão de carro para vir e outro tanto para ir. É também uma família e uma igreja que já recebeu o Paulo. Ele já lá esteve, em Valência, esteve na casa deste irmão, conheceu a família. Eu não tive esse privilégio, conheceu a família, conheceu a igreja. E agora, passados 10 anos, teremos esse irmão de volta. Na altura, ele foi acompanhado pelo irmão dele, de sangue, e diácono na igreja, o irmão Domingo, que é este irmão que está aqui na frente. Desta vez não sei se ele virá, não sei se é ele o irmão que vem junto, ele não falou no nome dele, disse-me só que sim, que iria dar-lhe as nossas saudações, porque eu sempre falo isso, saudações para ele, para o irmão Domingo, e só para termos uma ideia de como as coisas eram naquela altura, temos mais 3 fotografias para mostrar. Na altura ele tirou uma foto com o Jorge e o Paulo, né? Calma, é há 10 anos atrás. A nossa pianista era assim, a nossa pianista, e o nosso guitarrista e cameraman era assim, né? Portanto, no rapto, no milénio, nós estaremos assim mais perto disto, não é? Assim, desta aparência, não é? Agora, já passaram 10 anos, não é? Não pus nenhuma fotografia minha da época, não pus. Isto é que é importante nós vermos e saber que passaram 10 anos sobre este momento. Agora, ele voltará e certamente voltaremos a ter um bom tempo no Senhor como tivemos naquela altura. Amém? Portanto, peço a vossa oração para que Deus guarde esses irmãos e possamos realmente recebê-los como eles merecem ser recebidos. Amém? Eles vêm por amor. Eles vêm por amor. Que o Senhor nos ajude, então, a ter prazer nesse tempo e que o Senhor nos abençoe com essa visita. Hoje também era suposto termos, não sei se a irmã Meda voltou à França, ela tinha dito que só tinha aulas em outubro. Na semana passada não perguntámos se ela já ficaria aqui, mas sabemos os problemas de transporte que ela tem ao domingo, porque está a residir longe daqui. Não sabemos o que aconteceu também com a outra irmã, a irmã Scarlett, que nos visitou na semana passada e que também saiu mais cedo porque tem que conciliar o horário do trabalho com o final do serviço, eu não sei. E ontem fui também contactado por irmãos de Angola que estão em Coimbra, estão de visita, não sei por quanto tempo, e ligaram-me a perguntar qual era a morada da igreja da mensagem lá em Coimbra. Eu disse, irmão, é assim, igreja da mensagem em Portugal, em Coimbra não tem, só tem no Porto. Bom, ele perguntou como é que chegava cá e eu disse, irmão, tem comboio, tem caminhoneta e depois de lá, se calhar o melhor seria chamar um táxi, porque tem outros meios de transporte, tem o metro, por exemplo, até aqui ao Marquês, mas não sei se para quem está pela primeira vez será fácil. Portanto, o mais fácil seria um táxi. Bem, eles pediram a morada, eu dei-lhes a morada da igreja, pelos vistos, os horários do transporte não permitiram estar aqui, não sei, nós estivemos em oração, voltámos às colunas, voltámos às colunas da igreja, e não é por isso que o Senhor vai deixar de nos abençoar, e não é por isso que nós deixaremos também de orar por esses irmãos que sempre têm no coração a preocupação de o lugar para onde vão ou onde estão encontrar um sítio para a adoração. Bem, nós temos muitas hipóteses de outros lugares, não é? Temos o irmão Fial lá na Covilhã,
já estivemos em Lisboa, até agora o Senhor não abriu outra porta no Evangelho. Mas nós estamos sempre disponíveis e estamos sempre em oração para que seja feita a vontade de Deus. Não queremos abrir outras igrejas para glorificar o nosso nome. Estamos disponíveis para ajudar outros lugares onde o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Agora, sabemos que o nome do Senhor nesta hora está a ser glorificado lá na Irlanda do Norte, em Glasgow e em outros lugares ao redor do mundo. Sabemos que, por exemplo, que a irmã Sara lá na Austrália já esteve no serviço e agora a irmã da irmã Sara, que vive lá na Austrália já foram 10 da manhã e, portanto, eles lá já louvaram o Senhor. Ou seja, o nome do Senhor é permanentemente louvado ao redor do mundo. E o profeta diz que foi por isso que Jesus disse que 2 estarão na cama e 2 estarão no campo. Ou seja, num lado do mundo será noite, no outro lado será dia, e Ele tomará os seus. Amém? E estamos gratos ao Senhor por isso. Nesta manhã, nós vamos também falar com Deus e, primeiro, falar de Deus. Amém? Estamos agradecidos ao Senhor por mais uma mensagem que eu quero explicar às pessoas que depois vão levar para casa. Isto não é a repetição das mensagens que nós já entregamos. Tem o mesmo título, é a era da igreja, mas agora cada uma destas mensagens é um capítulo de um livro que o irmão Branham depois preparou e que chamou uma exposição das eras da igreja. Aí nesse livro, cada capítulo é uma mensagem da era, não é? E portanto, aqueles livros que nós recebemos individualmente, que ele pregou naquela hora sobre as eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, a visão de Patmos, a era de Éfeso e por aí adiante, depois ele compilou tudo num livro, não é? Num livro que nós temos, mas é traduzido em brasileiro, em português do Brasil. E nós agora, por causa de África, nos foi pedido, e eu estou a dizer isto novamente para que a igreja ore, não é? Porque nós não queremos apenas ter esse livro traduzido, o nosso desejo é que ele tenha condições de chegar às mãos dos crentes lá em África. E isso é uma outra parte do trabalho que precisa de ser feito. E por isso nós precisamos de orar para que ele seja feito, para que Deus levante homens e igrejas, corações, para fazer esse trabalho, suportar esse trabalho, porque custa dinheiro, não é? Fazer os livros, enviá-los para a África, distribuí-los em África, isso custa dinheiro. Agora não é apenas uma questão de a igreja ir ao computador e imprimir um livro e distribuir. Não, agora vai ser, não é um pequeno livro, não é? Agora é um livro com todos os livros, não é? E isso custa dinheiro e precisa de ser impresso em quantidade e ser levado às pessoas. E tivemos, como eu disse, fizeram-nos chegar a necessidade de fazer esse livro. Nós não paramos, mas trabalhamos menos tempo nas outras mensagens e começámos a trabalhar neste livro, porque ele é necessário lá em África, mas ele precisa de chegar lá. E, portanto, a mensagem que temos hoje para distribuir, que é a visão de Patmos, é o capítulo 2 desse livro, não é? Depois teremos os outros para fazer, traduzir, imprimir, e depois todos juntos serão apenas um livro para ser distribuído. Temos que orar por isso, amém? Mas hoje vamos falar da palavra do Senhor. Eu pedia que ficássemos de pé e abríssemos as nossas Bíblias no livro de São Lucas, o Evangelho, no capítulo 25, no capítulo 4, perdão, versículo 25 ao 28, é uma escritura nossa conhecida,
São Lucas, capítulo 4, no versículo 25 ao 28, em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos? Vamos ler. Está também projetado, se preferir ler lá na parede, a escritura na parede, reparem, a escritura hoje continua na parede. Diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por este serviço, obrigado por esta escritura, e Senhor, pedimos que ela seja vivificada agora nos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, o melhor pregador que nós podemos arranjar para falar estas coisas para nós. Por isso, Pai bondoso, é nossa oração nesta manhã, com o coração rendido a Ti, com o nosso entendimento, com o nosso raciocínio, com todas as imagens e todas as ideias que a nossa mente pudesse estar a produzir neste momento, nós queremos colocar tudo isso no Teu altar, para que Tu venhas e tomes todo o controle, toda a liderança, toda a preeminência da nossa mente, dos nossos corações, de todo o nosso ser, para que possamos ser aquilo que a Escritura diz, tabernáculos vivos, onde Tu habitas, onde Tu diriges, onde Tu lideras, onde Tu és o Senhor. Senhor, rendemos os nossos corpos e todo o nosso ser para servir a Ti, para louvar o Teu nome. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome agora cada letra, cada palavra, tudo aquilo que for dito, seja dito debaixo da unção do Teu Espírito Santo. E isso só é possível, Pai, se Tu vieres agora e ministrares para nós essa Tua palavra. Senhor, que possas ser Tu a dar sentido a isto que vai ser falado, tendo por base os versículos da Tua palavra que acabamos de ler. E que se cumpra a Escritura que diz que toda a palavra do homem é mentira, mas que a Tua é sempre a verdade. Senhor, vivifica para nós, prepara os nossos corações, abençoa os lábios que vão falar, circuncida os nossos ouvidos para o ouvir, e os nossos corações estejam agora poderosamente rendidos a Ti, e sejam a terra fértil, onde Tu virás agora, Senhor, e colocarás a Tua semente para abençoar, para que produza então a 100 em cada um, e o Teu nome seja em tudo glorificado. Abençoa também a gravação, Senhor, para que ela seja feita corretamente, não haja nenhuma influência exterior, e tudo aquilo que for recebido nos lares que o ouvirem, seja igualmente abençoado e recebido da mesma maneira que nós o receberemos aqui, para que o Teu nome seja também nesses lares, nesses corações, louvado e glorificado, e possamos ouvir e dizer e sentir que verdadeiramente o Senhor está no nosso meio. Recebe toda a honra e toda a glória, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Uma vez mais eu peço por terem vindo, por estarmos aqui, por podermos dar sentido a tudo aquilo que será falado nesta manhã. Porque realmente Deus deixou de ser Elohim e tomou o nome de Deus
para que realmente houvesse sentido, houvesse razão espiritual, porque Deus é Espírito, razão espiritual para estarmos aqui. Por isso o nosso motivo não é físico, o nosso motivo não é carnal, o nosso motivo é espiritual. Estamos aqui porque, como já ouvimos aqui dizer, este é o tempo do qual Jesus falou, dizendo que Deus andava em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus disse, esses são os verdadeiros adoradores. Então nós temos muito prazer em estar juntos, em apertarmos a mão um do outro. Temos muito prazer nisso. Temos muito prazer em ter companheirismo juntos. Mas o nosso maior galardão virá do prazer que temos de estar juntos com o propósito de adorar a Deus. Aí a minha oração vai ser o seu benefício. A sua oração será o meu benefício. O profeta de Deus disse que só havia razão para a pregação se houver uma assembleia disponível, receptível para receber aquilo que será pregado. Jesus mesmo falou disso, que era importante que aqueles que o ouvissem no espírito certo. Então, como oramos, que o Espírito Santo possa tirar agora da nossa mente toda a preocupação, toda a imagem que trazíamos. Lembremos Naamã, não é? E vamos começar por aí. Ele, quando veio ao homem de Deus, ele tinha um quadro formado. E isso poderá não ter importância nenhuma se nós estivermos sempre rendidos a Deus de tal forma para que entendamos que as coisas que acontecem são da vontade de Deus. Aí, se elas não coincidirem com o nosso quadro, não tem problema. Deus está em controle. Cremos nisso. E Deus, o profeta diz, sempre atua na base da sua fé. Por isso, a Escritura diz, se não tendes fé, orai para que tenhais fé. Porque precisamos de receber pela fé. O significado de nós estarmos aqui será tão benéfico para nós quanto nós crermos que é Deus que está aqui a lidar connosco. Ou então seremos uma organização, um grupo que se reúnem lá porque algo de interesse comum os leva ali. O nosso propósito deve ser vir adorar a Deus. Devemos vir, como temos ouvido, a tempo de nos prepararmos para receber. Esse é o momento em que nós devemos orar para que Deus faça um quadro que seja coincidente com o dele. Então nós vamos receber aquilo que nós pedimos. Aí virá de acordo com as nossas expectativas. Aí sentiremos, como os de Emaús, algo no coração que nos diz que é Ele. Porque Ele falou connosco. O nosso coração sentiu isso. A nossa expectativa inicial era essa. É essa. Por isso estamos aqui. Mas muitas vezes as nossas expectativas e o nosso quadro inicial que nós trazemos, muitas vezes o quadro de Deus, o caminho de Deus, começa em determinado ponto a não ser coincidente com o nosso. Como Naamã.
E ele, indignado, ia desistir. E eu tenho visto isso acontecer ao longo destes anos de pregação. Muitas vezes as pessoas se sentem atingidas e não entendem que é por Deus. Acham que é o homem que está a falar dos seus problemas e está a introduzir-se, nós dizemos a meter-se na vida das pessoas. E não permitem isso. E não entendem que não é o homem, era Deus que estava a tentar fazer algo em favor, algo corretivo. O amor é corretivo. O amor de Deus muitas vezes é expresso nessa correção. Vimos há pouco tempo Davi dizer: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. E o irmão Brana diz: vejam, não estava em causa a salvação. Ele não estava a dizer que já não era salvo. Ele sabia que ele era salvo. Mas ele queria voltar a ter alegria nisso. É essa alegria que nós precisamos de ter para vencer as dificuldades, especialmente ao domingo. É saber que é a nossa salvação. Vamos falar de salvação. Vamos orar acerca da salvação. Vamos ter companheirismo, vamos comunicar com o nosso Salvador. Para que fôssemos salvos, precisamos de ser redimidos. E para sermos redimidos, de acordo com a lei de Deus, precisávamos de um Redentor parente. E Deus proveu um Redentor parente para nós. Ainda ontem líamos na mensagem, nós à noite lemos a mensagem também, e a mensagem que estamos neste momento a ler é as 10 virgens e os 144.000, que já foi distribuído. E o profeta dizia que nós somos aqueles por quem ele morreu. Já deram conta disso? Antes que ele morresse, ele colocou no livro o nome daqueles por quem ele ia ser sacrificado. E o seu nome estava lá. O meu nome estava lá. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que o meu nome foi lá escrito. Repare, ele não morreu e depois é que vamos ver por quem. Não, ele teve um propósito naquilo. Nós temos um propósito nesta manhã por estar aqui? Ou vimos apenas porque fomos obrigados? Ou vimos apenas porque é socialmente correto? A mensagem até diz que o homem foi feito para adorar. É verdade. O homem tem sempre que adorar alguma coisa. Mas estamos na perfeita adoração. Eu quero estar sempre na perfeita adoração. Eu quero ter a certeza de que aquilo que eu faço está a ser recebido por Deus. É para a glória de Deus. Porque o profeta falou na mensagem de demonologia que há espíritos sedutores. Portanto, espíritos atrativos. Espíritos que muitas vezes até são conciliadores. Sabe como? Bem, para que não haja desavenças em minha casa, eu não vou à igreja. Eu não mostro que eu leio a Bíblia. Eu não falo de Deus. Eu não dou testemunho de que eu vou à igreja às escondidas, que eu fui curado em nome de Jesus, que eu creio em Deus, que eu faço tudo para a glória de Deus, que eu tenho sido abençoado por Deus. Eu escondo tudo isso para ser conciliador, para não haver problemas. Certo? Estão a entender? Espíritos sedutores, que seduzem a pessoa, para que ela atue contra a palavra de Deus. O profeta chamou-lhe mesmo assim, espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Daí que a mensagem demonologia, que passou a ser um livro também,
é um livro, como vai ser o das eras, tem 3 capítulos. Espíritos, demónios que atuam no estado físico, colocando doenças nas pessoas, não é? No estado espiritual, colocando ideias erradas, problemas espirituais, pessoas com demónios na mente, no espírito, que as colocam a fazer coisas e a ter reações que não são normais, não é? E são religiosos. E, por último, ele chamou-lhe espíritos sedutores contra a palavra de Deus, que operam nas pessoas para as desviar do caminho de Deus, parecendo que esse é o melhor caminho a seguir. Não é? Agora reparem, quando vieram ter com Jesus e lhe disseram, olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos, lá fora. Não estavam na igreja, ele estava a pregar. E vieram-lhe dizer, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Sabe quem era a mãe? De quem é que eles estavam a falar? Daquela que foi conhecida como Virgem Maria. Está a ver? Mas ela estava fora. Quando ele estava dentro, ela estava fora. É por isso que depois a encontramos em Atos capítulo 1, junto com os 120 no aposento alto, recebendo o batismo do Espírito Santo. Até lá, ela atuava apenas como mãe. Coitadinho do meu filho, é o meu filho, coitadinho, está a ver? Não é? Apenas um sentimento, um espírito maternal. Quando ela recebeu o Espírito Santo, a coisa foi diferente. E o profeta diz, aí ela foi para o céu, senão ela teria ido para o inferno, apesar de ser o ventre que o trouxe ao mundo. Está a ver? No entanto, isso já foi tudo desvirtuado. Foi tomada uma doutrina, não é? E nós entendemos isso melhor ainda na semana passada, quando nos trouxeram o mistério babilônico, não é? A mãe tendo a preeminência sobre o filho. Mas no princípio, como Jesus disse, não foi assim. Porquê? Porque quando lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, a tua família natural, a tua família no mundo, terrena, ele disse, calma, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. Está a ver? Portanto, dando a Deus toda a preeminência. Esse deve ser o nosso propósito primeiro. Ora, depois de passarmos pelas eras da Igreja, gostaria hoje de analisar um pouco acerca do tempo que estamos a viver e daquilo que as Escrituras falam e identificam desses dias e que só olhos de águia poderão discernir e entender. Lembrem-se, São Paulo falou da coroa da justiça, que ele viu, mas da qual, vejam, profetizou. Ele não apenas viu, certo? Ele profetizou acerca da visão. Ou seja, estendeu a visão no tempo. Isso é que é uma profecia, não é? O profeta é aquele que vê o futuro, não é? E fala sobre ele. Repare, quando Isaías disse, uma virgem conceberá, não é? A igreja que o ouviu, provavelmente a partir daí, ficou todos os dias à espera que a notícia chegasse. Aí está. Para que então eles tivessem a certeza que ele era profeta. Mas Deus não fez assim. E o próprio profeta teve que suportar o peso do seu ministério acerca daqueles que nunca, a partir daí, especialmente, o receberam como profeta. Já deu conta? Eu ponho-me muitas vezes no lugar desses homens. Eu digo, Senhor, quer dizer,
Eu não sei, quer dizer, eu tento falar as coisas de maneira que eu as recebo e que eu creio que são corretas, mas será que são? Eu tenho que aceitar, eu mesmo tenho que aceitar a minha pregação pela fé. Está a ver? Veja, 800 anos demoraram, cerca de 800 anos, até que aquela profecia se cumprisse, e então realmente tivéssemos algo de palpável, alguma evidência de que realmente esse homem, chamado Isaías, profetizou certo, ele era um homem de Deus. Quando nós recebemos Isaías, já isso se tinha cumprido. Foi fácil para nós, certo? Foi por isso que um dia o profeta veio perguntar, mas e se nós estivéssemos lá? Que posição é que nós tomaríamos? Não é? Será que Jesus ia ser o Messias para nós como é hoje? Sim, não sei, não estávamos lá. Não estamos lá. Está a ver? Não estamos lá. Repara, eu já nem vou falar de Judas, mas veja o caso de Pedro. Pedro andou com ele, viu aquilo tudo. Pedro chegou junto dele e ele disse, o teu nome é Simão e tu és o filho de Jonas. E ele disse, onde é que ele foi buscar isso? Como é que ele sabe essas coisas? Pedro viu tudo aquilo acontecer. Pedro disse-lhe, Senhor, não fales essas coisas de ti, porque eu dou a minha vida por ti. E Jesus lhe disse, hoje mesmo me negarás. E isso aconteceu. Está a ver? Portanto, é por isso que é preciso nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo. Para que, apesar de tudo o que possa acontecer à nossa volta, nós tenhamos capacidade para permanecer. Não porque é socialmente correto, não porque o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão, ou o meu marido, ou a minha esposa vão à igreja, mas porque nós vimos servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que escreveu o meu nome no livro e morreu por mim. Essa aqui é a questão. Morreu por mim. É por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu leio a Escritura, é por isso que eu dou graças a Deus quando recebi a mensagem e tenho visto que esta é a mensagem, porque ela me diz que Ele morreu por mim. Ninguém mais o fez. Ninguém mais. Alguém se poderá meter na frente do carro por mim, a minha esposa, se calhar, seria capaz de fazer isso se tivesse oportunidade, ou algum dos meus filhos, mas essa era uma morte natural. Está a ver? Quantas vezes isso acontece? Salvar, não é? Eu adverto os meus filhos muitas vezes, não se metam em brigas, tenham cuidado, porque muitas vezes aquele que vai para desapartar fica lá. Há acidentes desses. Há acidentes desses. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da verdadeira morte. E morte significa separação eterna de Deus. E houve alguém que se compadeceu de nós e não quis que ficássemos eternamente separados de Deus e perguntou, o que é preciso? Um cordeiro tem que morrer. Então ele diz, eu morro no lugar dele. Ninguém mais o poderia fazer. Esse foi o maior dito. Repare, João Batista teve um ministério de 6 meses e meio. João Batista não operou milagres, não curou enfermos, não ressuscitou mortos, mas João Batista fez a maior pregação que o mundo alguma vez recebeu, quando disse, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que se morreu no seu lugar, eis aquele que se apresentou perante Deus e foi aceito por Deus para que a sua alma fosse aceita. Essa foi a maior pregação que o mundo já viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo falou de uma coroa de justiça que ele viu, mas da qual profetizou estar também reservada para outros. Ele disse,
desde agora a coroa da justiça me está guardada. Está a ver? Ele teve a revelação. Eu estou salvo. Mas ele disse, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Tá? Não é neste. Ele continua lá, a dormir, no pó da terra, à espera. Certo? Mas ele disse, calma, mas eu sou profeta. Deus me deu este ministério. Então deixem-me dizer-lhes, não é somente para mim. Mas é também para todos os que não forem à igreja apenas por obrigação. Mas aqueles que forem à igreja por amor. Porque ir à igreja não é estar sentado num espaço físico. Ir à igreja é ir de coração, é em espírito, amar o Deus de espírito. Servir o Deus de espírito. Adorar o Deus de espírito. E ele disse, então, essa coroa da justiça está reservada também para todos os que amarem a sua vinda. Agora coloquemo-nos. Jesus não tinha vindo quando ele disse isto? Ele já tinha sido crucificado. Ele já tinha vindo, ele já tinha... Em carne, Paulo não o conheceu. Paulo conheceu na coluna de fogo. Na mesma coluna de fogo que o profeta dos nossos dias o conheceu. Certo? Houve até povo, naquele tempo, que teve o privilégio de ver a mesma coluna. Nós hoje somos mais ou menos privilegiados que eles. Somos tão privilegiados quanto eles. Sabe porquê? Porque o Deus que é riquíssimo em misericórdia se deixou fotografar para que nós hoje pudéssemos olhar essa foto e dizer verdadeiramente a coluna, está ali atrás, a coluna de fogo que guiou Israel natural, hoje continua a guiar o Israel espiritual. Porque Deus, que falou pelo profeta acerca da sua segunda vinda, e repare, Paulo diz aos Gálatas, o evangelho que eu prego não o recebi de homem algum, não foi Gamaliel, não foi no Sinédrio, não foi no seminário, não foi na igreja do pastor tal e tal e tal, não, eu recebi-o do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se encontrou com a coluna de fogo, e a coluna de fogo disse quem ela era. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Então ele diz, todos quantos amarem a sua vinda, portanto estava a falar de quê? Do tempo em que estamos a viver e do evento de que estamos à espera, que é o alicerce da nossa fé hoje, a vinda do Senhor Jesus. Repare, estamos ou não na condição do povo que caminhava atrás de João Batista? Estamos na mesma condição. João Batista foi o persecutor, o anunciador da primeira vinda de Jesus. E no Rio Ohio, em 1933, eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio de estar na beira desse rio, lá olhando o lugar onde tudo aconteceu. E em 1933, a mesma coluna de fogo falou e disse, como João Batista anunciou a primeira vinda, a tua mensagem... E é isto que muitas vezes as pessoas falham em entender. O profeta ouviu, o povo ouviu, os céus se abriram e a voz falou, a tua mensagem anunciará a segunda vinda. Amém? A tua mensagem anunciará a segunda vinda. Então Paulo diz, para esses quantos amam a sua segunda vinda, a mesma coroa da justiça lhes está reservada agora. Digam graças a Deus. Esse é o propósito, essa é a finalidade, esse é o motivo, esse é o alicerce no qual a nossa casa, agora espiritual, deve estar alicerçada.
Então, mesmo tendo as armas do inferno completamente apontadas para aqui, e quando eu digo aqui, falo para si, chamo a sua atenção, o profeta falou para si, o profeta falou para mim, o profeta falou para nós, apesar disso, apesar de todo esse exército do abismo, estar em alerta máximo, sempre que você vai a algum lugar, não se iluda, não se iluda. Você vai ao supermercado, você vai à casa do vizinho, você vai trabalhar, você vai para a escola, você vai para onde for, não é? O exército do poço do abismo está atento. Está em busca de uma falha no escudo da fé para enviar um dardo inflamado do maligno. Por isso a Escritura diz, Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse prossigamos em conhecer ao Senhor nos traz hoje à última era da igreja. Nos traz hoje ao cumprimento de Apocalipse 10:7. Estamos no dia da revelação de todos os mistérios. Agora Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Não tenha medo que as armas do inferno estejam apontadas para aqui ou para a sua casa. Jesus disse, onde colocardes a planta dos vossos pés, aí estará a minha paz. Mas para que não houvesse nenhuma interpretação, Deus enviou um profeta dizendo, isso quer dizer que todo lugar onde você coloca a planta dos seus pés, Deus já o fez vencedor, dono de cada pedaço de terra, grão de terra que está lá debaixo. Então você caminha num caminho sobre o qual Deus já lhe deu posse. E porque você é santo, Deus irá santificar esse caminho. Pegará em si, tirá-lo-á do forno ardente, da fornalha ardente, certo? Porque senão tinha que fazer como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele vai fazer melhor do que isso. Ele vai tirá-lo do forno ardente, vai purificar essa polegada de terreno onde você calca e vai recolocá-lo lá. Uma nova criatura, num novo tabernáculo, a noiva do Senhor Jesus Cristo colocada lá, em vitória, em poder, os justos pisarão as cinzas dos ímpios. Esse é como Deus tornará esse caminho a todos quantos amarem a sua segunda vinda, ou a coroa da justiça lhes está reservada. Digam graças a Deus. Então, como irá isso processar-se? Diz o profeta na mensagem do rapto. Agora, passamos pelas eras da igreja. Mas está-nos prometido, nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4, que haveria uma vinda novamente. Alô? Haveria uma vinda novamente. Certo? É disso que o profeta está a falar. Haveria uma vinda novamente. Um profeta na terra. Amém. É certo. Note, a sua natureza é como ele seria. Deus usa esse Espírito 5 vezes. Uma em Elias, em Eliseu, em João Batista. E agora veja como ele fala acerca dele mesmo, do seu ministério. Chama a igreja. Isso é o que a mensagem está a fazer. Isso é o que a mensagem está a fazer. Repare, ele não diz, e eu, os que vierem a Jeffersonville, os que forem da minha família, os que forem assim, os que forem assado. Não, ele não diz nada disso. Ele diz, temos a evidência de que Deus já usou esse espírito de Elias, porque Malaquias fala da vinda do profeta Elias, e Apocalipse 11 fala de Elias, do mesmo Elias que foi arrebatado, porque os sinais ministeriais são iguais, são identificativos, sabemos isso, mas agora chegamos aqui a Malaquias 4. E nós ouvimos e lemos e entendemos que Malaquias 3 falava, obviamente, de João Batista. Então, qual é
o Elias de Malaquias 4? É o Elias que chama a igreja. Se lhe perguntarem então qual é o nome desse Elias de Malaquias 4, pode dizer isso. É o Elias que chama a igreja. E o remanescente dos judeus, 5 vezes. Está a ver? Esse é o Elias de Apocalipse 11. É o remanescente dos judeus. É o que vai buscar os 144 mil. Certo? Amém? E o remanescente dos judeus, 5 vezes, graça, Jesus, 5 letras, fé, em inglês também tem 5 letras, faith, é o número da graça, vê? Pela graça, tudo bem, amém? Assim, podemos dizer que estamos hoje naquilo que o profeta chama, os dias de hoje, os nossos, são aquilo que o profeta chama o tempo de chamar a igreja. Todos quantos amarem a sua vinda. Como a primeira já tinha ocorrido, Paulo só podia estar a falar da segunda. E quando falou da segunda, ele estava a profetizar, dizendo: eu vi a coroa de justiça, ela está reservada para mim, mas também está reservada para outros que não são do meu ministério, mas é para eles também. Por isso o profeta disse: Paulo, sem dúvida, começou as eras da igreja. Ele foi o anjo à igreja de Éfeso. Porque ele falou estas coisas. Ele viu o porvir. E o profeta é isso, é aquele que vê o porvir e o anuncia, e depois as coisas vão acontecendo. O profeta só tem que deixar a mensagem. Podem pô-lo à prova. Se ele é um verdadeiro profeta, ele nunca vai precisar de se justificar a si mesmo. Ele vem, fala a palavra e segue em frente. O entendimento, as justificações, os nomes, cognomes, títulos, ficarão para quem quiser tomar essa parte. Essa não é a parte do profeta. O profeta vem, traz a mensagem em nome do Senhor e deixa a mensagem e vai embora, como Isaías fez. Decorreram 800 anos, mas o profeta tinha falado que uma virgem iria conceber e ela concebeu. Amém? E o remanescente dos judeus serão as 2 testemunhas a fazê-lo. Podemos assim dizer que há, em relação a Elias, um ministério estendido no tempo. Repare, já não é apenas Elias que está em causa, porque ainda atrás falámos de Naamã, em cujo ministério Deus operou em Naamã através do ministério de Eliseu. Certo? Mas, repara, estamos a entender que esse era o mesmo ministério de Elias. Portanto, apesar de ter um nome, não é? Tem um nome porque ele, no seu ministério, foi tomado. Foi tomado. Certo? Ele foi guardado no céu e ele voltará. Vejam se não é um tipo da noiva. Ela será tomada no rapto, algo acontecerá e depois ela será trazida de volta à terra para uma outra fase do seu ministério. Não vamos falar agora as diferenças entre os 2 ministérios, mas temos que entender os tipos que a Bíblia nos traz, mostrando Deus a operar ao longo dos dias em que Ele fez todas as coisas e descansou no 7º dia, certo? Descansou no 7º dia, na 7ª era, porque todas as outras coisas já estavam feitas e Deus viu que todas elas operavam para o bem do plano de Deus. Amém. Certo? Somos peças desse plano. Temos que ser usados por Deus para que esse plano opere para o bem. Certo? Sabemos que há um exército que está preparado e a operar em silêncio, em oculto, para que esse plano não dê certo. Mas o Espírito Santo diz à igreja hoje: aquele a quem servis, do tal sois servos. Amém. Elias, o mesmo Elias disse lá no Monte Carmelo ao povo de Israel: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Com um pé ides à igreja ao domingo, com o outro pé estáis completamente mergulhados no mundo até o culto seguinte. Até quando caminhareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, servi-o.
Se Baal é Deus, serviu. E o povo permaneceu em silêncio. Que esse silêncio não esteja em nossos corações hoje. Mas que saibamos bem em quem estamos firmados. Qual é o nosso lado da barricada? A quem servimos? Em nome de quem estamos aqui na terra? Para que quando a tempestade vier, Jesus disse isso na parábola lá em Mateus, porque a tempestade vem, mas se a sua casa estiver edificada na rocha, a sua casa permanecerá. E foi isso que Josué falou também profetizando. Agora escolhei a quem servis. Se aos deuses das terras em cujos... se aos deuses dos povos em cujas terras vamos entrar, a esses. Se a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Essa escolha está na nossa mão, dia a dia. Certo? Porque é assim, irmão, se você sabe em quem está firmado, se você tem o batismo do Espírito Santo, irmão, o profeta disse, quando a noiva souber quem ela é, ela olha Marcos 16 e ela nunca mais tem medo. Porque o Espírito Santo lhe diz que o que lá está escrito é o assim diz o Senhor. Em meu nome. Então você já tem a sua arma. Em meu nome expulsarão demónios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, as quais são poderes. Poderes, irmão. Se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Esse é o privilégio do povo que ama a sua vinda. Digam graças a Deus. Amém? Então, podemos dizer que em relação a Elias há um ministério estendido no tempo. Não agora acerca dos homens profetas, em si mesmos, mas na natureza do ministério. Ou seja, tirando o homem de cena. Não interessa o homem agora. Não interessa o homem. Certo? Repare, Elias foi tomado, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, porque ele tinha pedido a Deus o dobro da porção. E o que é que isso serviu? O que é que originou? Que os filhos dos profetas, as denominações, que por vezes nos causam tanta confusão, não é? Ou alguma incerteza por causa da majestade com que se apresentam. Nós temos, nós somos, nós assim, nós assado. Está a ver? Às vezes ficamos um pouco incertos, mas quer dizer, porque realmente Deus é o Deus da fartura, Deus é o Deus da prosperidade. E eu pergunto aqui, quantos têm passado fome? Levanta a mão. Então nosso Deus é da prosperidade também. Ele supre todas as suas necessidades. Certo? Mas eu gostava, se eu pudesse vir à igreja de helicóptero. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com aquilo que você quer mostrar ao seu vizinho, à sua própria igreja, eu é que sou, não é? Eu tenho que me sentar num lugar tal, e isso está a acontecer, isso tem acontecido. O profeta falou sobre isso porque isso era importante. Mas sabe, mais importante do que isso, foi a identificação que ele nos trouxe de Deus. Deus é Deus em simplicidade. Porque é assim, irmão. Não duvide que o estáter continua a estar na boca do peixe para resolver aqueles assuntos mais preeminentes, mais necessários que seja preciso tratar. O peixe continua a ter um estáter na boca à espera que você vá lá buscá-lo para resolver o problema. Não duvide disso. Amém? Não duvide. Então, vimos Naamã a característica curadora de Deus.
Repare, vimos disso anteriormente. O profeta nem sequer desceu, não foi ter com ele, não ungiu com óleo, não impôs as mãos. Disse apenas, vai e faz assim. Aquela era a palavra de Deus. Quando ele foi e fez, o assunto ficou encerrado. Ok? Por isso Tiago 5 diz, há alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa é a mensagem que Eliseu enviou a Naamã. Ele veio, o profeta disse-lhe como fazer, quando ele foi e fez, de acordo com a Escritura, assim foi feito. Agora, lembre-se, e começamos por aí, Naamã tinha um plano diferente de como Deus devia fazer. Mas Deus não tem que estar sujeito aos nossos planos. Os nossos planos têm que ser subordinados a Deus. Certo? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, faça-se em mim a tua vontade, não a minha. E quando a vontade de Deus foi feita, ele disse lá antes de render o Espírito, agora sim, tudo foi feito. Deu conta? Tudo foi feito. Tudo está consumado. Sabe o que é que ele estava a dizer? Não te esqueças que no livro está lá o nome da Joaquina, do João, da Sara, do Paulo, do Tiago, do João, do José, do André. Presumo que seja o irmão André que me ligou, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, irmão. Tivemos a orar para que se fizesse a vontade de Deus e para que os irmãos fossem abençoados na viagem, se realmente ela fosse possível, se não, que o Senhor abençoasse. Amém? Glória a Deus por terem conseguido chegar aqui. Portanto, vimos através de Naamã a característica curadora de Deus. Só Deus cura. Só Deus cura. Amém? E através da unção ministerial em que o profeta nem sequer esteve presente. O profeta nem sequer veio à porta, muito menos ao Rio Jordão, para ver se ele ia fazer. Vai lá, irmão, em cada mergulho eu vou orar. Mergulho à primeira, oh glória a Deus, oh Senhor faz, oh Senhor cumpre. Aquilo que eu disse seja a tua. Não, ele já sabia que aquilo que ele disse era a voz de Deus. Vai e mergulha 7 vezes. Se mergulhar 6, não é a palavra de Deus. Por isso não acontece. A palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus não pode ser omitida num J nem num til, porque todo aquele que tirar a mais pequena parte na palavra, a sua parte será tirada do livro. Ele não podia ser curado se ele tirasse um mergulho sequer. Ou fosse só, eu vou só até aos joelhos, porque eu depois lavo dos joelhos para baixo e a água do Jordão não me conspurca mais. Não tinha que mergulhar. É como na ceia, não é? Eu tenho chamado a atenção, não é? Tem irmãos que vêm à ceia e molham os lábios. Jesus não disse que molhasse os lábios, como não disse a Naamã que molhasse os pés. Disse mergulha. E Jesus disse beba. Porque aquilo não é vinho. Não mais é o vinho. Certo? Porque senão quando bebesse veneno, apesar de Marcos 16 dizer não lhes fará dano algum, você ia sempre ter no seu interior bebi veneno e ia morrer. Porque estava a descrer na palavra do Senhor. Mas a palavra diz, se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Então, quando isso acontece inadvertidamente, por cilada do diabo, não é veneno. É um líquido qualquer, mas Jesus disse, aquilo que entra na boca do homem tem por onde sair. Não se preocupe com isso. Amém? Reparem, através da unção ministerial, o profeta nem sequer está presente, mas envia uma mensagem que espera seja posta em prática. Amém. É isso que Deus faz a cada domingo, em cada pregação ao redor do mundo. Deus envia a mensagem e espera que a mensagem seja posta em prática. Não é? Repare, olha agora que tipo de mensagem os irmãos em Emaús receberam quando Jesus falou com eles. Ele falou-lhes dos profetas, falou de Moisés e tal, quem sabe, então, se calhar agora temos que levar uma mensagem de um novo êxodo. Não foi essa a mensagem que eles receberam quando falaram com Jesus. Eles quando voltaram,
quando ele saiu do meio deles, eles voltaram a Jerusalém falando de ressurreição. Ele ressuscitou. E já voltou, ele já falou connosco. Nós o vimos, comemos com ele, tomamos a ceia. Ele ressuscitou. Agora, ele ressuscitou e se apresentou de uma forma diferente em que ele era, porque de repente ele já não estava connosco. Está a ver? Foi essa a mensagem que eles receberam quando ele falou com eles. Está a ver? Então eles vieram pôr a mensagem em prática. E isso é o que nos é pedido hoje. Por isso a mensagem não é para pregar. A mensagem é para viver. A mensagem não é uma mensagem teológica, ou doutrinal, ou de bons costumes. A mensagem é novidade de vida. Para todos aqueles que amarem a sua vinda. Certo? Estamos juntos? E a importância dessa mensagem é expressa aqui por Jesus trazendo-o à cena. Vejam, Naamã, viram aquilo que nós lemos no princípio? Ele tinha dito primeiro, o Espírito do Senhor me ungiu para começar o ministério. Agora, deixem-me dizer-lhes, isto não vai ser uma mensagem mundial que vai arrastar multidões e tal. Lembrem-se, havia muitos leprosos no tempo de Naamã. Havia muita necessidade, muita fome no tempo da viúva de Sarepta. Mas Deus cuidou de alguém em especial. Quem será esse alguém em especial? Amém? Veja, por exemplo, hoje temos a mensagem de demonologia nos seus 3 estádios, apesar do profeta não estar presente. Certo? Já falámos nisso ainda há pouco. Mensagem de demonologia. Estado físico, estado religioso, espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Que agora tem que ser posta em prática. Por isso, como falámos há pouco, no Rio Ohio, em 1933, a coluna de fogo disse, assim como João Batista foi o anunciador da primeira vinda, a tua mensagem, está a ver? A tua mensagem, não és tu, ele é apenas um vaso. A tua mensagem anunciará a outra vinda, a segunda vinda. Amém? Está a ver? É aí. Jesus traz à cena. Agora, ele enfatiza também o facto de Elias ter sido enviado à viúva de Sarepta, mostrando novamente características, certo? Características da unção ministerial, prosperidade, poder de ressurreição. Amém? Foi isso que ele falou. 1 Reis 17, a Bíblia diz assim, depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher. Ele já tinha, não é? Operado em nome do Senhor para que o azeite da botija nunca mais faltasse, a farinha da panela nunca mais faltou, até que voltou a haver, a terra voltou a dar do seu fruto, mas, eis que adoeceu de doença muito grave o filho daquela mulher que o tinha recebido, e tão boas obras tinha feito por ele. Não é? E Elias tomou o menino, não é? Sem desespero. A mãe estava desesperada, lógico. O profeta tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse, vês aí, o resto nós podemos ler depois em casa, hoje de tarde, depois do almoço, quando estivermos a fazer a digestão. Deixa-me ler 1 Reis 17. Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, veja, nisto conheço que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Ou seja, todo o obstáculo, todo o problema, toda a dificuldade, o homem de Deus, a palavra de Deus, tem condições, tem nela poder para resolver. Amém. Doença, prosperidade, morte, está a ver? A mensagem, repare, já tiramos o homem de cena. O nome aqui serve para localizar no tempo. Serve para identificar o tempo da unção, o período em que a unção operou daquela maneira. Amém? É aí que estamos já hoje. Na dispensação. Certo? A mensagem tem poder para resolver todos os nossos problemas. Digam graças a Deus.
Agora, se não esquecermos o que disse Paulo a Timóteo, então entendemos a razão porque estas características da unção ministerial relativa à vinda do Senhor se apresenta novamente nos nossos dias. E na mensagem Eventos Esclarecidos por Profecia, o profeta diz: agora, os crentes conseguem ver que a palavra se fez carne na sua geração. Deus a falar. Perdoem. Está aqui. Agora, parágrafo 69. Agora os crentes conseguem ver que a palavra se fez carne na sua geração. Amém. Na sua. Hoje. Porque é uma questão de unção. Não é de carne nem sangue. A unção esteve em Elias, em Eliseu, em João Batista. Está a chamar a igreja hoje. A mesma unção. E a mesma unção, se é o mesmo Deus, se é o mesmo Espírito, tem as mesmas características. Repare, nos dias de Elias, havia 7.000 homens de cerca de 2 ou 3 milhões que viram que aquilo estava certo. Amém? Nem sequer 1/100 das pessoas, quase, mas viram que era certo. Eles viram Deus manifestado. Amém? Então agora, quando sairmos daqui, em cada dia da nossa semana, vamos olhar com mais atenção a cada hora do nosso dia para ver Deus manifestado, porque Deus tem que se manifestar. Eu ouvi isso na igreja, eu li o profeta a falar. Deus continua a manifestar-se na vida das pessoas, dia a dia, momento a momento, dificuldade a dificuldade, não apenas nas coisas boas, oh glória a Deus, aleluia, não, mas também nos momentos de dificuldade, Deus está ali. Amém. Não vos deixarei órfãos. Até vos convém que eu vá. Porque eu agora em carne não posso estar ao mesmo tempo com milhões ao mesmo tempo. Mas quando o Consolador vier, que vos falará acerca de mim, Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele mostrou isso no Pentecostes, quando Ele se repartiu por 120. E se ele se pôde repartir por 120, depois vimos que ele se repartiu na casa de Cornélio, depois vimos que ele se repartiu ao longo da Escritura. Repare, ele está aí. Ele está consigo no momento da adversidade. Isso confundiu Nabucodonosor. Ele perguntou: quantos lançamos no forno? 3. Diz ele: mas eu vejo 4. E um é semelhante ao Filho dos Deuses. Que é isto? Que religião é esta? Que mensagem é esta? Eles viram Deus manifestado. Essa velha viúva a que Eliseu foi enviado, ela foi buscar aqueles paus para fazer um bolo, e só o suficiente para fazer um bolo. Para ela, para o seu filho, depois de morrer. Mas observe Elias. Ele disse: faz-me primeiro para mim. Você quando se levanta da cama, a primeira coisa que faz é falar com Deus? Ei pá, hoje adormeci, que o autocarro já está a passar, vou chegar tarde às aulas, depois logo eu oro, eu leio, eu faço, eu aconteço. Mas lembre-se, a viúva tinha pouca farinha, tinha pouco azeite, mas o assim diz o Senhor disse-lhe: faz primeiro para mim, consagra o teu dia primeiro a mim. Começa a usar o teu dia primeiro comigo. Ah não, eu só vou aqui ver, ora deixa-me ver qual é o tempo para hoje, para ver se preciso levar guarda-chuva ou não. Há 1001 razões para deixar de fazer primeiro o bolo para Deus. E esta mulher tinha-as todas. Só tem um pouco de farinha para mim, farinha e azeite para fazer um bolo. Ainda vou dividir com o meu filho. Como é que eu posso fazer primeiro para ti? E o Espírito disse àquela mulher: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Porque assim diz o Senhor, diz o profeta: a panela não faltará, nem secará a botija, até ao dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Sem questão. Repare, sem questão, ela foi rapidamente fazer o bolo e deu-lhe
a ele. Porque ele tinha dito, faz o meu primeiro, e depois vai fazer para ti e para o teu filho. Agora veja o que o profeta diz a seguir. Porque ela ouviu aquele homem e olhou para ele, ela era uma semente. Quantas sementes temos aqui nesta manhã? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela era uma semente porque ela ouviu o que o profeta disse e foi e pôs a mensagem em execução. Por isso Paulo disse, a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Digam graças a Deus. Depois, Jesus vai falar também da natureza profética do seu ministério, dos seus dias, expressa naturalmente em João Batista. Eu tinha aqui apontado Mateus 11 para ler, mas nós vamos ler isso hoje de tarde, depois da sobremesa, que é onde ele diz, eles perguntam, mas não é mistério que Elias veio primeiro? E ele diz, quem saíste a ver? Um homem de colarinho branco e de punhos de renda e tal, com uma grande igreja? Não, ele veio do deserto, ele pregou na borda do rio, onde também andam os caranguejos e as serpentes e não sei o quê, e ele pregou uma pregação que não era boa de ouvir, mas eu vos digo, profeta nascido de mulher, não há maior que ele. Agora veja em que ministério estamos colocados, porque se era assim com o anunciador da primeira vinda, se completa o resto no seu coração de acordo com a sua fé. Alimento espiritual em devido tempo. O profeta diz, e Deus usou o seu espírito que estava sobre Elias já por 3 vezes e promete mais 2. 5 vezes, por graça. Ele usou Elias, veio sobre Eliseu em porção dobrada, esteve em João Batista e deve vir para introduzir a noiva gentia. Certo? 2 vezes é suficiente para confirmar a lei, sim diz a Escritura. Esta é a segunda vez, em mensagens diferentes, que nós lemos isto. Certo? Ok. Deve vir, a mensagem deve vir. O espírito de Elias, é disso que estamos a falar. O homem saiu da frente já. O espírito de Elias está a ministrar para introduzir a noiva gentia. Sabe o que é que significa introduzir? Já viu alguém ser introduzido à presença do rei? Os mordomos ficam junto à porta e antes de abrir, todos aqueles que vão ver o rei vão ficar ali, ordenados, não há confusão. Têm que ficar todos num grupo só. Foi isso que o profeta viu. Certo? O grupo só. Né? E enquanto ele se ia organizando o grupo, algumas estavam a sair do caminho e ele gritava por elas, é aqui, é aqui. Quando eles estavam todos prontos, então o mordomo abre a porta e permite o acesso do grupo ao rei. Isso é o que a mensagem está a fazer hoje, diz o profeta. Está a preparar a noiva, a agrupá-la para a introduzir, não é? Para a levar ao trono de José. Amém? Glória a Deus. 5 vezes em que Deus promete usar o espírito de Elias, e já o fez 3 vezes. Parágrafo 34. E agora vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Todos sabemos, temos consciência de que há uma grande seca espiritual na terra hoje. Espiritualmente falando. E sabia que isso foi predito pelos profetas antes da segunda vinda de Cristo. Disseram, virá uma fome sobre a terra, como no tempo do primeiro Elias. Virá uma fome sobre a terra, mas agora não será de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse dia é agora. Ouvir, e aí está a diferença mais uma vez para as denominações. Ouvir
Alguma coisa mexeu no estômago dele, ele era muito sensível de estômago. E alguma coisa mexeu com o estômago dele na primeira parte da frase. Então ele melhorou o ramo, o buquê. E ele diz, ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora, isso tipifica a seca natural com a espiritual. Agora repara, antes da seca começar, Elias foi para um lugar secreto para viver chamado pela presciência de Deus. Por um chamado na sua vida e de acordo com a palavra de Deus. Certo? Ele sabia que era de acordo com a palavra de Deus. Eu se calhar não ia ser capaz, ia dizer, Senhor, então coitada da viúva, ela não tem para ela e ainda me vai sustentar. Senhor, eu tenho mãos. Eu posso cavar um terreno, eu posso conduzir um carro, eu posso ser uma coisa qualquer, eu não vou tirar aquela... E o que é que Deus ia fazer comigo nessas circunstâncias? Não é? Se eu coloco o sentimento da pena à frente de fazer a ordenança de Deus, como costumamos dizer, o caldo está entornado, quer dizer, não podemos ir longe assim. Lembre-se, o profeta disse, em nenhum lugar da Escritura nós somos chamados a entender aquilo que está escrito. Entender. Colocar o intelecto na frente do que está escrito. Mas o irmão Brana disse, nós somos chamados a crer na Escritura. A crer no que a Escritura diz. É complicado estas coisas às vezes, certo? Então depois Deus chamou-o para a casa de uma viúva. Não uma viúva qualquer. Jesus disse, haviam muitas viúvas. No tempo de Eliseu, de Elias. Que os ministérios, a unção é tão uma que nós lemos a mensagem e dizemos, o profeta afinal também se enganava, isto foi Eliseu que fez, ele está-lhe a chamar Elias. Outras vezes ao contrário, o profeta está enganado outra vez nessa mensagem, isto foi Elias que fez, ele diz que Eliseu que foi a Sarepta de Sidom, está a ver? Porque também em inglês, Elijah e Elisha é muito parecido e muitas vezes a coisa se misturava, porque, repare, não é carne nem sangue quem está em causa. É uma unção que é igual de Gênesis a Apocalipse, porque Deus é um. Está a ver? Que fala pela mesma voz e não se desvia nem 1 milímetro daquilo que ele falou no princípio. Só por isso, Hebreus 13:8 pode afirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Não uma viúva qualquer, haviam muitas, nós lemos, mas o profeta diz, ela não tomou a marca da besta durante a seca. Já viu? Mas então a marca da besta não é só nos nossos dias agora? Que não poderão comprar nem vender? Não, ele disse que era como nesses tempos anteriores. E o profeta diz, a razão porque ela estava naquela condição e aquilo aconteceu na vida dela, foi porque ela não tomou a marca da besta no tempo da seca. Pastor, espera aí. Já percebi. É que nós lemos aí atrás que nós também estamos agora no tempo da seca, que não é de pão, é espiritual. Certo? Portanto, a marca da besta agora também já não é pão. É espiritual. Certo? E o profeta explicou porque é que essa marca é colocada na mão e na testa. E nós não vamos entrar agora por aí, mas nós sabemos a razão porque o profeta explicou porque é que tinha essas duas características, na mão e na testa, certo? Nós sabemos isso, porque é espiritual mais do que nunca. Aí diz o profeta na mensagem Alimento Espiritual em Devido Tempo, no parágrafo 126. Nós notamos aqui outra vez, se a palavra está em nós e veio
a nós, como veio a Elias naquele dia. Está a ver? Ou seja, a mensagem e a unção espiritual vindo ao tabernáculo de carne, e o profeta está a dizer, porque às vezes nós dizemos, mas eu não sou Elias, não é? Só se for na fé então. Porque se crer como Elias, Deus faz consigo como fez com Elias. Certo? Deus não tem netos. Certo? Deus tem filhos e filhas. E repare, é isso que o profeta está a dizer. Se a palavra está em nós e veio a nós, como veio a Elias, isto vai fazer a mesma coisa que ele fez. Nós iríamos comer das coisas secretas de Deus, as quais estão escondidas do mundo. Ou se acha que nas outras casas das outras viúvas aconteceu vizinha, o que aconteceu na sua panela? Eu comprei na mesma loja que a sua. Fomos as duas ali ao supermercado, você comprou uma panela, eu comprei outra, e ela disse, na minha panela a farinha nunca mais acabou. Mas na minha acabou. Na garrafa do azeite, você comprou ali no supermercado como eu. Não, na minha garrafa de azeite nunca mais acabou, mas na minha acabou. Está a ver onde está realmente a diferença? Certo? Comendo das coisas secretas de Deus. Acontecendo consigo e na sua casa o que não acontece noutros consigos e noutras casas. Desculpem-me a expressão, mas é para entender, usando os mesmos termos. O que acontece consigo, comendo do manjar espiritual de Deus, não acontece com outros que podem até ter a mesma panela, a mesma Bíblia, terem uma mensagem e um mensageiro, mas o profeta corrigiu há bocado. Eles só recebem o que ela recebeu no tempo de Elias, se só tem o que Elias teve, se receber a verdadeira palavra de Deus. Amém? Outra vez, isto fez a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto e está na época, agora, no seu dia, na sua igreja, na sua Bíblia, na sua mensagem. Está aí. A tua mensagem para parar um povo anunciará a segunda vinda. Há aqueles para quem a mesma coroa incorruptível que esteve reservada para Paulo e ele a viu, você tem que a ver também hoje, com os olhos da fé, porque ele viu-a com os olhos da fé, certo? Ele está lá, à espera de nós, para ser aperfeiçoado, certo? Mas ele viu a coroa da justiça, Estevão viu a coroa da justiça. Eu vejo os céus abertos. E a Bíblia diz, antes que a primeira pedra caísse, já ele dormia. Porque ele viu o céu aberto e viu o Senhor sentado no trono com a sua mão estendida, como fez com Pedro na terra, quando ele ia afundar. O Senhor socorre-me, ele estendeu a sua mão e tirou-o para cima. E ali naquele terreiro ele abriu o céu, estendeu a sua mão e tirou Estevão para cima. Glória a Deus! Não estão contentes por isso? O Senhor estender a sua mão e tirá-lo para cima. Davi viu isso, tirou os meus pés de um lago horrível, de um charco de fogo, e me pôs sob uma rocha firme. A partir daí a minha boca não parou de dar louvores a Deus. A esposa até o amaldiçoou. Olha para ali, indigno de um rei, vir pelo terreiro fora, saltando, levantando as suas vestes. Olha para ali, parece um demente. E ele disse, mulher, eu só estava a louvar o meu Senhor. Está a ver? Porque as coisas de Deus são loucura para o mundo. Está a ver? São loucura para o mundo. Mas são um maná escondido para o crente. Para aquele que ama a sua vinda. E está a ser batido como o ouro,
aperfeiçoado, tira uma escória dali, tira outra escória dali, tira outra escória dali. Eu ouço mal deste ouvido, o Senhor podia-me tirar isso. Não é dessa escória que estamos a falar. Estamos a falar da escória espiritual. Aquele ouvido se calhar foi tapado porque ele andava a ouvir coisas que não devia ouvir. Quem sabe? Não é? Isto é uma hipótese, sim. Às vezes Deus tem que fazer dessas coisas. Mas ele disse, olha, melhor vos entrar no céu sem um olho, ou sem um braço, ou sem uma perna, do que com o corpo completo irdes para o lugar exterior, onde só há trevas e ranger de dentes. E cada um de vocês pode ter a comida se quiser, se estiver pronto para se afastar de toda a incredulidade desta hora, se estiver pronto para entrar em Cristo, para entrar na sua promessa. Amém? Glória a Deus. E lembre-se das suas promessas. Em Malaquias 4, Lucas 17:30, João 14:12 e muitas escrituras, Joel 2:38, tudo o que ele ia fazer, ou 2:28, melhor dizendo, o que ele ia fazer nestes últimos dias. E como o profeta disse que haveria luz nestes últimos dias, como ia funcionar, o que ia fazer, todas as escrituras a apontar para este dia. Entende agora porque é que o profeta disse que somos um povo privilegiado, que foi guardado por Deus para estes dias, porque eles são os corajosos de hoje, aqueles de quem Deus tem a imagem que teve de Jó e diz nas barbas de Satanás, olha ali o meu servo A, B ou C, olha ali a congregação A, B ou C, olha ali o lar A, B ou C, não há na terra lar, homem, igreja, cristão, mais temente a Deus, mais justo, mais fiel do que eles. Satanás continua a dizer, deixa-me tocar-lhes. E Deus diz, vai, porque o profeta diz, quando Deus diz vai, é porque Ele confia em si. Sabe que você vai ser vitorioso. Sabe que você vai ser mais do que vencedor, porque isso é o assim, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos encerrar. Mensagem ao rapto, o profeta diz assim, e nós vamos terminar. Agora note, tivemos 3 testemunhas. 3 são uma testemunha. Agora já tivemos 3 raptos. Você já leu isso? Você já ouviu isso? Não arregala os olhos, certo? Já tivemos 3 raptos no Velho Testamento, sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um rapto. Elias foi outro e Jesus foi outro. 3 raptos no Antigo Testamento. Jesus sendo a pedra-chave agora. Ele testifica, ele fez a ligação dos 2 evangelhos, dos 2 testamentos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele levantou-se ali, certo? E fez a ponte. Levou os santos do Antigo Testamento com ele, certo? Ele era a chave entre o Velho e o Novo Testamento, porque ele tinha de morrer primeiro e então arrebatar, certo? Lembre-se daquilo que falámos no início, não é? Antes que ele fosse morto, antes que ele fosse levantado como o cordeiro para o sacrifício, os nomes daqueles por quem ele ia ser sacrificado foram escritos no livro. Não depois, nem à pressa, olha, afinal, este tem dado muitas sopas aos sem-abrigo, tem feito muito boas obras, vamos pôr o nome dele também. Não. Ele, quando veio, ele sabia por quem ele ia morrer. E o seu nome estava lá. Crê nisso? Ou é a pessoa mais abençoada deste mundo? Amém? O seu nome estava lá. Porque o nome foi escrito primeiro, ele olhou e disse, ao longo das eras, ele disse, ok, por estes eu vou morrer. Ok, é por estes mesmo. Não há mais nada a fazer. Ele morreu, veio à vida e caminhou por aqui conosco. E então foi arrebatado. Ele era a pedra-chave que ligou os 2.
Após a sua ressurreição e arrebatamento, olhe, depois que ele fez isso e provou o Velho Testamento, todos sabemos que Enoque foi transladado. Sabemos que Elias foi tomado num redemoinho, está certo? Num carro de fogo. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui na terra. Depois da ressurreição, ele esteve com eles mais 40 dias, comeu e bebeu com eles, certo? E então foi arrebatado. A pedra-chave. Há 3 para testificar, está certo? Ok? E já fomos até um pouquinho mais adiante nisso, certo? E já vimos que, como disse o anjo lá em Atos 1, aquele que vós vistes subir e ser tomado numa nuvem, com os mesmos olhos o vereis descer na forma como ele foi tomado. Então está aí, em 63, em fevereiro, no Monte Porto Sol, ele cumpriu essa escritura. Ele podia ter dito, como disse aqui que nós lemos hoje em Lucas 4, hoje se cumpriu esta escritura perante os vossos olhos. E lá está, mais uma vez, carne e sangue fora do quadro, mas a unção do Espírito, a palavra viva, feita carne, né? Portanto, a palavra hoje não tem carne, ele era a carne de palavra, certo? Então, e hoje, a carne de palavra quem é? Certo? Só que repartido em diversos tabernáculos. Mas hoje, a palavra continua ser feita carne. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Nos Estados Unidos, em Portugal também. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Rússia, China, Brasil, por aí adiante. A tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Já sabemos quem é o profeta, já sabemos de que estamos à espera. O objetivo hoje foi também mostrar que em nada estamos diminuídos em relação a todas essas manifestações, ou desprotegidos em relação àquilo que as denominações possam ter. Jesus tem todo o poder. Certo? E você diz, pastor, é importante terminar a mensagem hoje com isso? É importante, lembre-se. Quando Jesus disse, se deitardes abaixo este tabernáculo, em 3 dias o construirei. E eles olharam para onde? Oh Senhor, mas isto demorou 40 e está lá-nos a fazer. Estavam a olhar para onde? Com os olhos carnais. Não é? Muitas vezes olhamos a magnificência, não é, de certas igrejas e como o povo se vangloria e deve ter orgulho naquilo que eles ajudam a construir, nada contra, certo? Mas a questão aqui que realmente temos que focar é quem tem recebido toda a verdadeira palavra. Amém. Vamos orar. Inclinemos-nos agora por breves momentos para dar graças a Deus se realmente aquilo que ouvimos tem produzido em nossos corações, e eu creio que sim. Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, vimos expressar a nossa gratidão nesta manhã, Senhor, por estes momentos que Tu reservaste para nós. Agradecer por este lugar abrigado e com algum conforto que Tu nos tens dado. Agradecer, Senhor, por esse amável casal, irmão, com os seus filhos, essa família, que nos visita nesta manhã. E por cada um daqueles, Senhor, que teve a coragem de vencer a própria gravidade de que o profeta falou. Um simples levantar de braço é uma batalha, é uma luta. Porque por natureza o braço está caído. Para que ele faça algo, tem que haver uma força superior a essa que o mantém para baixo, para que ele se mova, se reerga, se levante, faça qualquer coisa. Tem que haver, Senhor, uma atração. Tem que haver, Senhor,
algo a produzir um amém, um aleluia, um assim seja, um eu creio, porque eu então, Senhor, como lemos muitas vezes dizer, seríamos os maiores hipócritas que poderiam andar na face da terra. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu nos tens chamado. Eu creio, Senhor, que Tu nos tens separado para receber a verdadeira palavra. Então, Senhor, hoje demos conta um pouco mais, aprofundamos um pouco mais o nosso conhecimento acerca do que isso pode produzir. Isso produz, mas, Senhor, tem que encontrar terra fértil, tem que encontrar a fé que crê. E é isso que nós pedimos nesta manhã, Senhor, que ajudes a nossa fé, que incrementes a nossa fé, que nos dês, Senhor, autoridade para viver por esta verdadeira palavra. Porque é disso que se trata, Pai, de autoridade. Porque, Senhor, lemos na Escritura os filhos de Seba tentando fazer o que Paulo fez. Eu te desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E esses demónios se riram naquela cara, se riram daquele testemunho, disseram, conheço Paulo, bem sei quem é Jesus, mas tu quem és? Ou seja, com que autoridade usas essas palavras? Senhor, dá-nos essa autoridade, Senhor. Dá-nos essa autoridade, Senhor. Enfermos passavam pela sombra de Pedro e eram curados. Das vestes de Paulo se levavam retalhos e aventais, e as enfermidades saíam, e os espíritos imundos se subordinavam. Senhor, nós não somos Paulo, nós não somos Pedro, mas Tu és o mesmo Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a Tua palavra vivifique os nossos corações nesta hora. Senhor, que nós sejamos capazes de crer, Pai, e eu creio que nesta manhã, uma vez mais, eu recebi de Ti. Senhor, eu preciso de ser abençoado por aquilo que eu ouvi. Senhor, porque o homem foi tirado de cena, Senhor. Então nenhum homem tem o direito de se colocar, a autoridade para se colocar no Teu lugar. Então vem, Senhor, toma o Teu lugar. Vem, Jesus, toma o Teu lugar. Senhor, abençoa, Senhor, este pequeno rebanho nesta manhã, abençoa os nossos visitantes, abençoa aqueles que através da internet receberão a gravação deste serviço. Pai, o homem está fora de cena, que a unção faça a obra, que o Espírito vivifique, que o Teu poder vivificador opere, Senhor, opere em cada um de nós, que a Ti clamamos, a Ti nos rendemos, a Ti pedimos misericórdia, graça e paz. Opere em nós, Senhor, pela glória do Teu nome, para a glória do Teu reino. Senhor, abençoa, Senhor, esses lugares onde esta mensagem tem sido falada, tem sido levada, porque, Senhor, a mensagem está a preparar a noiva gentia para entrar no aposento alto do seu Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, opera em nós, Senhor, porque está escrito, o profeta falou em Teu nome, dizendo, operando eu, quem impedirá? Mostrar-vos-ei coisas grandes e firmes que nem conheceis. Se clamardes a mim, clamai a mim, e eu atender-vos-ei. Se connosco, Pai, por amor do Teu nome. Senhor, toda a enfermidade deste lugar agora, toda a enfermidade, Senhor, nesses lares onde esta gravação entrar, todo o problema, toda a necessidade, Pai, é o mesmo ministério de Eliseu curando, é o mesmo ministério de Elias prosperando e ressuscitando, é o mesmo ministério porque Eliseu também ressuscitou o filho da Sunamita, Senhor.
É a mesma unção. O profeta ressuscitou esse jovem na Finlândia. É a mesma unção. É o mesmo poder. É a tua unção. É o teu poder. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, opera agora. Derruba, Senhor, todas as obras das trevas, toda a arte, toda a imaginação diabólica, Senhor. Oh Deus, que o nosso plano seja subordinado ao teu plano. Que a nossa visão seja a tua visão, Senhor. Que nós possamos olhar e ver aquilo que tu tens mostrado aos nossos olhos. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso tirou, Senhor, aos olhos do crente toda a beleza, toda a atração que o mundo pudesse ter. Oh Deus, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome, Senhor, nós vamos sair daqui. Senhor, concede-nos a graça de sairmos mais perfeitos, mais fiéis, mais crentes, com maior revelação dos dias que estamos a viver, de quem nós somos, de quem Tu és. Ajuda a nossa fé, Pai. Abençoa todo o lar aqui representado. Senhor, sabemos, Pai, e não sabemos tudo, Pai, mas daquilo que sabemos, há problemas, há dificuldades, há, Senhor, divisões familiares. Senhor, há contrariedades, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, o ano letivo está a começar. Os nossos jovens, Senhor, começam novamente a travar o combate, Senhor, porque têm despendido o seu tempo, Pai. Têm despendido de si mesmos, Pai. Eles esperam chegar no final do ano letivo e eles saírem vitoriosos. E Tu, Senhor, lhes tens dado essa vitória. Ajuda-os agora também, Senhor. Ajuda, Senhor, no emprego, Pai. Ajuda, Pai, no ambiente familiar, no amor familiar, Pai. Que os nossos lares estejam edificados em amor, em compreensão, em sujeição a Ti, Pai. Que a Tua palavra prospere nos nossos corações e ela prosperará nos nossos lares, nos corações dos nossos amados, porque, Senhor, mais dia menos dia, eles serão influenciados pela unção. Porque Tu prometeste, Senhor, esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mas como disse o irmão Brana, como conseguirei isso, doutor Pedro? Ele disse, arrependei-vos e sede cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor Deus, vai ao encontro dos nossos amados. Senhor, alguns, ou muitos, ou quantos sejam, ainda não Te conhecem, Senhor. Ainda não se renderam a Ti, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós os reclamamos agora, Senhor. Nós pedimos autoridade para os resgatar, Senhor, dessas trevas malignas, dessa unção satânica, dessa unção de Laodiceia, Senhor, que julgam que de nada têm falta e não veem quem eles realmente são e na condição em que realmente estão. Oh Senhor, tem misericórdia. Oh Senhor, tem misericórdia desses púlpitos ao redor do mundo, Pai. Tem misericórdia, porque se um cego guiar um cego, ambos cairão no abismo. Senhor, eu mesmo, Senhor, eu aceito a minha salvação pela fé, Pai. Mas eu quero estar certo, Pai. Eu quero guiar os meus irmãos e irmãs no caminho certo, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de todo o meu irmão ministro ao redor do mundo. Tenha ele o ministério que tiver, Pai. Tem misericórdia de nós. Porque as almas, o sangue está nas nossas mãos, Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia. Obrigado por este serviço, Pai. Obrigado por esta mensagem que temos traduzida para entregar nas mãos dos santos. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado por toda a graça, por toda a bênção com que nos tens abençoado.
Senhor, que os nossos corações exultem, que as nossas vozes se levantem, que o Teu nome seja glorificado em cada coração e por consequência, em cada lar, em cada família, em cada local de trabalho, em cada sala de aula. Jesus, Tu disseste ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. Senhor, eis-nos aqui. Como disse Samuel, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Apenas, Senhor, Isaías era um homem mais avançado em idade. E ele disse ao Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo impuro, de lábios impuros. E Pai, naquela hora o anjo veio e tirou a brasa incandescente lá do forno, do altar de Deus. Oh Senhor, esse anjo já veio a nós também, Senhor, como uma brasa incandescente tirada do altar de Deus, que nos trouxe, Senhor, aos nossos lábios a revelação da semente da serpente, que nos trouxe, Senhor, a união invisível da noiva, Senhor, que nos mostrou o futuro lar, Senhor, que nos falou de rapto. Oh Deus Todo-Poderoso, então que essa brasa incandescente circuncide os nossos lábios, Senhor, para que a palavra de Deus esteja em nós. Porque Tu disseste, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, então pedireis tudo o que fizerdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Obrigado, Pai. Eu creio nisso. Senhor, que a Tua palavra permaneça em mim. E aí, Senhor, Tu estarás em mim. Porque Tu és a palavra. A palavra que um dia se fez carne e andou no meio de nós. E que nos serviu de testemunho, que nos serviu de exemplo. Então, Pai, como Tu a ninguém servias e nem sequer a Tua vontade fazias, a não ser do Pai, Senhor, que esse seja o nosso testemunho, que esse seja o nosso exemplo, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Senhor, uma vez mais eu oro e agradeço pela presença dessa família, Senhor, desses jovenzinhos aí, Pai, que eles possam continuar a crescer no Evangelho, que eles possam continuar a ser Tuas fiéis testemunhas, que eles possam dizer que o Senhor é com eles, porque eles sabem que Tu estás nos seus corações. Abençoa esses pais, Senhor, que eles possam sempre, Senhor, ser exemplos fiéis nas vidas dos seus filhos, e cada um de nós também, Senhor. Abençoa, Senhor, o tempo que eles despenderem no nosso país, e abençoa-os, Senhor, para onde eles tiverem que viajar, até voltarem ao seu lar. Saudamos, Pai, e pedimos, Senhor, que saudações sinceras do nosso coração vão com eles para a sua congregação e eles possam levar um testemunho, Pai, de que verdadeiramente também aqui Tu tens colocado o Teu nome e tens feito a Tua obra. Que assim seja, Pai, é a minha oração. Por amor do Teu nome eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.